Para a questão 3, ele diz assim: veja o desenho. Era um sofá e eu escrevi a palavra, só que faltou a sílaba inicial. Marque um X no quadradinho onde está escrita a sílaba que falta para completar o nome do desenho. Aqui é conhecer a sílaba, né? Associar o som e identificar a sílaba. Esse era o objetivo dessa atividade. Então, vamos lá. Caso o estudante tenha acertado essa questão, ele mostra um grande avanço com relação à sua compreensão do princípio alfabético. É importante, a partir de agora, pensar na representação de padrões silábicos, fazendo uso de diferentes fonemas para que o estudante possa representá-los com segurança, não mais trabalhando somente com fonemas facilitadores, aqueles fonemas que eu já apresentei para vocês, mas sim todos os outros. Então, eu preciso, se ele acertou, encontrou ali, falou o que faltava, pensou no que faltava, encontrou o que faltava, você sabe, ele tem um passo muito grande. Então, eu tenho que ampliar isso. Outros padrões silábicos com consoante, consoante, vogal, com vogal e consoante, só com vogal. Então, é importante que ele pense no som e encontre a sua representação. Aqui eu trouxe duas atividades que estou mostrando para vocês, onde eles precisam localizar, né, o nome do desenho, principalmente nessa atividade da esquerda, e aqui diferentes padrões. Eu já não estou mais trabalhando só com o facilitador, eu já estou trazendo outros fonemas, outras consoantes. Ali na bicicleta também eu tenho outros padrões silábicos, eu já trouxe atividade com fonemas, representação de fonema que não é tão fácil. O k e o não são tão fáceis. Então, aqui, mas eu preciso dar esse passo à frente. Nessas outras atividades também, né? Organizar e dar oportunidade para que eles montem palavras, e assim, nessa situação, você vai verificando se ele já está dominando. E aqui eu já posso começar de uma maneira simples o trabalho com as frases, né? Eu não vou pedir produções imensas, mas vejam essa atividade de frases que eu coloquei. Então, o professor lê e o estudante precisa identificar qual palavra combina com aquela frase. Eu já estou ampliando o processo não apenas para o reconhecimento e identificação de sons, mas também para a compreensão leitora, que é entender aquela mensagem que está sendo passada para ele. Caso o estudante não tenha acertado essa questão, ele mostra ainda que ele não consegue fazer a relação letra com o som. E com isso, o trabalho com as representações dos padrões silábicos deve iniciar pelos fonemas que são mais fáceis de serem pronunciados. Voltamos ao que nós já tínhamos falado anteriormente. Ele não conseguiu identificar e errou. Ele precisa fazer o trabalho da relação letra-som. E se ele tem dificuldade, não adianta eu começar pelos fonemas mais difíceis, eu preciso começar pelos mais fáceis, que eu já falei para vocês e vocês já sabem sobre isso. Então, ali, novamente, eu sugiro essas atividades, já indiquei para vocês aqui, mas são atividades que precisam ser replicadas e desenvolvidas ali com as crianças. Por exemplo, nas duas de cima já apresentei para vocês, nessa de baixo, encontre a sílaba lê nas palavras abaixo, né? Então, ali eu já também tenho outras situações que são mais fáceis, ali eu trouxe com F, com J, com L, então, atividades que os estudantes possam identificar essas emissões sonoras. Questão 4. Veja o desenho. Agora marque um X no quadradinho onde está escrito o nome do desenho. Nossa, se ele acertou aqui, você tenho certeza você ficou muito feliz. Então, caso o estudante tenha acertado a alternativa, temos então um estudante que já consegue fazer a relação letra-som e já consegue identificar as sílabas. Estudantes que já sabem fazer essa relação precisam agora
consolidar os seus conhecimentos sobre língua e precisam começar a ampliar os seus conhecimentos sobre ortografia e gramática e também devem desenvolver os processos de fluência e, consequentemente, de compreensão leitora. Então, vamos lá. Para esses estudantes, precisamos trabalhar com leitura dos mais diferentes gêneros textuais apropriados para a idade. E não devemos ler mais apenas palavras. Ele já está pedindo mais para você. Então, indica-se a leitura de quadrinhas, de versos, de parlendras, de músicas, de rótulos, entre outros. O trabalho agora é desenvolver leitura e compreensão leitora. Nesse processo de desenvolver leitura e compreensão leitora, eu terei a fluência. A fluência fará com que o estudante consiga ter mais habilidade, mais rapidez e poderá entender a mensagem que o texto está passando. Então, trouxe e indico textos simples, textos pequenos, textos lúdicos, afinal, eles estão no 2º ano. E aqui, situações que eles com certeza vão conseguir ler sozinhos. A literatura infantil, nesse momento, se faz muito presente, porque agora eles conhecem as letras, já conhecem. Então, a literatura infantil é o momento de você explorar da maneira que você mais gosta de fazer, professor. E como trouxe ali para vocês algumas sugestões, textos pequenos, textos simples, deem para ler, manda para casa, manda copiar. Não tem, se você me falar assim, André, mas eles vão decorar. Não tem problema eles decorarem. Eles estão lendo, né? Eu não vejo problema com isso. Porque se ele decorar, ele vai estar desenvolvendo a fluência dele, né? Ele vai estar desenvolvendo. E é isso que eu quero, não tem problema. Então, textos simples, tá? As atividades com a escrita, elas deverão estar voltadas para a produção de frases e de pequenos textos, pois o estudante já consegue transformar o seu pensamento em palavras. Então, frases onde ele possa completar do jeito que ele quer, frases onde ele complete com a palavra que está faltando e sempre associar a escrita à leitura, né? Então, frases, porque ele já está um passo à frente e já está pronto para isso. Olhem as atividades com frases, que eu fiz uma busca, então nós temos diferentes situações ali, para fazer a leitura da palavra, a leitura da frase e associar as imagens, frases aonde ele pode recortar e montar a frase, o que está pedindo. Então aqui, e procurem fazer nesses momentos de atendimentos individualizados materiais mais práticos, né? Não fiquem tanto na escrita, mas materiais mais práticos que chamam mais atenção. Então aqui são algumas sugestões que eu deixo para vocês. Agora, a última questão, ele coloca assim: escreva o nome das figuras como souber. Nesse momento, o estudante que conseguiu realizar sozinho, e chegou na escrita alfabética, você vai precisar, e você identificou essa escrita dele como uma escrita alfabética, tudo isso que eu acabei de falar da atividade da questão 4 precisa ser desenvolvida com ele. Então, agora é o momento que ele tem a oportunidade de desenvolver a sua leitura. Caso ele não tenha conseguido e você identificou que é uma escrita, por exemplo, pré-silábica, todo o trabalho lá do início da primeira questão precisa ser feito. Se a escrita foi identificada para você como silábica, todo o trabalho da questão 2, da questão 3, com sílabas precisa ser feito. Se você identificou e achou que é uma escrita silábica alfabética, é uma criança que praticamente já entendeu, né? Agora ela só precisa treinar e desenvolver. Mas eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de escritas, por exemplo, ali. Mas antes, deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Analisar o nível de escrita do estudante é entender a maneira como o mesmo pensa sobre a escrita. É o momento de verificar se o estudante representa a escrita utilizando letras, se as letras que ele utiliza têm alguma relação com o som, se ele utiliza letras para representar as suas emissões sonoras.
É importante sempre repetir esse teste e deixar o estudante escrever sozinho, pois isso garantirá que o pensamento dele seja registrado. Se quando você vai aplicar esse teste, você ficar ali no ouvido dele, ó, Joaninha, ó, Jo, aí não adianta. Aí você está interferindo nesse processo. Daí você vai dizer, mas eu quero só ajudar. Claro, esse é o nosso papel, mas no momento de uma avaliação e de verificação de nível de escrita, você tem que deixar, você pode falar só o nome da figura, ó, é uma joaninha, é um cavalo, é um sapo, e deixa ele fazer as suas emissões. Não pode dizer, ó, é um cavalo. Não, você vai dizer, ó, é joaninha, é cavalo e é sapo. Vai e coloca o nome. Esse teste você pode estar fazendo no mínimo a cada 2 meses e sempre o mesmo teste. Não fiquem mudando porque aí você consegue ver a evolução. Vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui um teste de um primeiro ano, né? Uma escrita considerada pré-silábica. Essa da esquerda, principalmente, escrita pré-silábica. Não há desenhos, né? Há letras, há algumas... algum traçado dele ali lembra letra. Ou seja, o que eu consigo identificar aqui? Essa criança consegue imitar alguma representação escrita, ele ainda não tem noção de traçado, né? Ali no giz ele tentou fazer alguma coisa, então assim, é uma escrita muito inicial, uma escrita pré-silábica. Eu consigo ver algumas imitações de letras ali, porém, eu não vi desenhos, eu não vi números, então talvez aqui eu já tenha um pensamento já começando a ser elaborado. Na escrita da direita, vejam ali do apontador, da tesoura, do giz, né, do lápis, do giz. Se você olhar ali no apontador, aparece alguma coisa, de repente, algumas letras ali, mas se você olhar nas demais... então, vejam o quanto que eu posso analisar dessa escrita dessa criança, que ela escreveu letras para completar o espaço, que ela escreveu letras praticamente todas do mesmo tamanho, que não tem desenhos, né? E é considerado uma escrita pré-silábica. Na sequência, uma escrita silábica. Para cada emissão sonora há uma letra. Então, o pensamento da escrita pré-silábica para a silábica é muito grande. O avanço é muito grande. Onde antes eu só colocava alguns rabiscos que lembravam letras, agora eu estou colocando para cada letra, para cada vez que eu abro a minha boca, uma letra para representar. Temos um avanço imenso de pensamento aqui. Olhem, no apontador, na tesoura, no lápis, no giz, em ambas as escritas. É uma escrita silábica. Por quê? Cada emissão sonora tem uma letra, então é silábica. Na silábica alfabética, o que acontece? Faltou uma letra. Faltou alguma coisinha, né? Lembrem-se que eu não avalio ortografia. Não está em questão aqui questões ortográficas. Faltou alguma coisinha, quase saiu a palavra. Olha na mochila, quase saiu. Então, é uma escrita silábica alfabética. Eu chamo silábica alfabética de escrita quase lá. E a escrita alfabética, né? A criança já está escrevendo, colocando o seu pensamento no papel. E, novamente, não há situações relacionadas, eu não avalio ortografia quando eu faço o teste de escrita. Quero agradecer muito vocês, me desculpar pelo tamanho do vídeo, mas gosto de falar bastante. Estou deixando aqui para vocês os meus contatos pessoais, meu e-mail, meu telefone da secretaria, o meu horário de trabalho da secretaria. Vocês podem me mandar mensagem, eu estou nos grupos do WhatsApp de língua portuguesa, eu tenho o canal no YouTube que tem um único objetivo de deixar material para vocês, ele não é um canal monetizado, né? Eu não recebo por esse trabalho.
Eu recebo, sim, a gratidão dos professores cada vez que eu olho e chego na escola e eu vejo os professores falarem assim, Andréia, isso para mim é o meu reconhecimento do meu trabalho. Então, fico feliz pelas devolutivas que tenho tido nos últimos tempos, e deixo esse material para vocês, me coloco à disposição e tenho certeza que vocês farão o melhor que vocês puderem nesse processo de retomada de conteúdos e de conceitos. Muito obrigada e até mais!